Gosta de Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple e Philip Marlowe? E o que eles têm em comum? Todas suas histórias são de mistério. Se você gosta deles, você precisa ver esse vídeo e conhecer mais desse gênero literário. Vamos lá? Quando se pensa em mistério, logo séries policiais cheias de investigação vêm à mente. Mas será que é exatamente isso ou existe mais por trás desse gênero? A literatura de mistério já é amplamente conhecida e consumida por todas as idades, já que sempre gera muita curiosidade. Uma de suas principais características é seu suspense, gerado através de ocasiões bastante específicas. Mas o que isso quer dizer? As histórias de mistério são repletas de crimes e conflitos. A partir disso, se desenrola a história por trás dos personagens, com segredos e intrigas. Como resultado, a trama final é revelada aos poucos e você consegue perceber pistas e suspeitos ao longo da trama. Por isso, é bem comum que exista uma equipe policial envolvida ou mesmo um detetive, seja ele amador ou profissional. A maior parte das histórias utiliza-se do whodunit. Essa expressão vem do inglês whodunit, que em português seria como quem fez isso, nesse caso, o assassinato. Assim, whodunit seria quem matou. Assim, começa a investigação para encontrar o responsável pelo crime. A técnica começou a ser usada por Edgar Allan Poe, no livro Os Crimes da Rua Morgue, onde surge o detetive Auguste Dupin. Esse detetive aparece também nas histórias do Mistérios de Marie Roget e A Carta Roubada. E por falar em Poe, as histórias de mistério surgiram com ele por volta de 1840, e a fórmula é seguida até os dias atuais, quase como um padrão. Apesar de ter sido o primeiro a escrever oficialmente uma história de mistério, o gênero já existia como formato em diversos contos que envolviam crimes, principalmente os que envolviam nobres das cortes e seus rivais. Dessa maneira, a literatura acabou tendo influências que permitiram histórias de mistério que iam do policial ao gótico e traziam eventos improváveis e até mesmo sobrenaturais. E aí, tá gostando do vídeo? É fã de suspense, terror e gêneros afins como mistério? Então se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo sobre esses assuntos. Agora que você está inscrito, vamos conhecer mais sobre o mistério. O gênero é conhecido pela fórmula clássica de um detetive atrás de um culpado. Na maioria dos casos, existe um círculo fechado de suspeitos, com a maioria tendo um motivo plausível e uma oportunidade de tempo e espaço para cometer o crime em questão. Outra característica muito comum é o uso da inteligência diferenciada, seja do detetive ou do vilão, para causar confusão. Assim, as histórias acabam trazendo muita base científica e uso do raciocínio lógico para as tramas. Desde o seu desenvolvimento no século XIX, a fórmula básica do mistério mudou relativamente pouco. No início do século XX, a ficção de detetive era a norma, mas com o passar dos anos, e a Primeira e a Segunda Guerra, e depois a Guerra Fria, as histórias começaram a envolver espiões e se transformaram também em mistérios políticos. Uma técnica muito utilizada pelos escritores de mistério é o uso do narrador e do ponto de vista. Dependendo da forma como a história é contada, é possível que se forneça mais ou menos informações para o leitor, e isso faz com que ele entre na história e tente desvendar o crime antes que o próprio detetive da trama. A narrativa em terceira pessoa, por exemplo, pode revelar os pensamentos e os motivos de todos os personagens, enquanto uma narração de primeira pessoa proporciona apenas a perspectiva do narrador, sendo mais limitada quanto aos fatos expostos. Os escritores também costumam trazer pistas ao longo do texto, em forma de subtexto, ou apenas não deixando explícito que determinado fato é uma pista em si. Assim, eles mantêm a atenção e evitam que os leitores resolvam o mistério. Os autores incluem até mesmo informações irrelevantes ou pistas falsas que distraem o leitor da solução real. O importante é que toda história tenha uma lógica dentro do próprio universo que ela acontece.
Mesmo que o detetive tenha um intelecto superior, como o caso de Sherlock Holmes, a trama precisa ter suas pontas bem amarradas e o resultado mostre que foi necessário o uso da inteligência e raciocínio dedutivo. E por falar em Sherlock Holmes, você lembra de outros detetives famosos da literatura? Veja alguns aqui. Temos o Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, que foi citado antes, Poirot, de Agatha Christie, Miss Marple, também de Agatha Christie, Philip Marlowe, de Raymond Chandler, o comissário Jules Maigret, de Georges Simenon, o delegado Espinosa, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, e Mandrake, de Rubem Fonseca. Com tudo isso, dá para ver que o mistério é um dos gêneros literários mais consumidos ao redor do mundo, e ainda pode fazer parte de outros gêneros como suspense, terror e drama. Assim, as histórias mantêm sua atenção presa e te deixa atento a qualquer pista ou detalhe que pareça importante. Depois de tudo isso, você está pronto para pegar aquele livro da estante e começar a lê-lo? Me conta aqui nos comentários qual livro de mistério você vai ler agora. E por falar em ler, você já fez a sua lista para esse ano? Acesse esse vídeo aqui para ver alguns livros de terror e suspense publicados em 2020 para ler em 2021.